Olá, boa noite, Uberaba querida, boa noite a todos que estiverem chegando no nosso canal. É com muita alegria que nós hoje estamos gravando um vídeo, então esse estudo de hoje é gravado, da obra Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo. Que aqueles que estejam conosco, independente de ser um vídeo gravado, possam deixar aí seus comentários, suas sugestões, algumas reflexões também. Antes de nós começarmos, nós vamos lembrando que nós estamos na campanha Coração Amigo. Torne-se membro do nosso canal, né? E vocês podem contribuir a partir de R$50 pelo Pix, 517-577-966-49. É sempre muito bem-vindo uma contribuição para o canal ter subsídios de continuar desenvolvendo as atividades não só que nós já temos aqui no canal, mas também criando outras atividades. Lembrem-se também de visitar a nossa página do Blogspot, revelareinstituto.blogspot.com, onde Beto Ramos coloca sempre textos relacionados à doutrina espírita, e que, guardados os devidos créditos, nós podemos utilizar numa apresentação, num estudo, numa dinâmica de grupo. Tem espaço para comentários, sugestões, críticas e até elogios. Então, hoje nós vamos iniciar o estudo da obra Autonomia no item As Ciências Morais, Filosóficas e Metafísicas. Mas, como eu digo sempre, nós nunca estamos sozinhos. Além da companhia dos bons espíritos, tenho sempre ao meu lado a alegria de ter esse parceiro, esse irmão amigo, Lauro Rodrigues, com esse sorriso que já logo, né, vai incentivando a gente a começar os estudos. Bem-vindo, Lauro Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Marisa. Obrigado pela recepção. É muito bom estar ao seu lado, ao lado de todos, né, para esse estudo. Então, boa noite para você que está conosco também, seja pelo YouTube ou pelo Facebook. Muito bom. Marisa, aí um tema interessante, né, sobre ciências filosóficas, morais, né, e metafísicas, tudo muito relacionado com o espiritismo. Então, não dá para ignorar em momento algum o estudo histórico, né, para que a gente possa, então, como sempre temos dito, melhor compreender o espiritismo, o surgimento e o desenvolvimento dessa doutrina, né, Marisa? Nossa, Laura, é fundamental, né? E nós fazemos questão aqui no canal Revelar de enfatizar muito isso. Toda essa historiografia do Espiritismo, que nos foi permitido conhecer através dessa obra, Autonomia, também da obra Revolução Moral, nos dá a dimensão exata em que contexto, né, o Espiritismo surgiu. Um contexto muito favorável, onde a França vivia um momento muito particular do espiritualismo racional, que era um incentivo para os jovens das universidades que estavam até então no período decadente do dogmatismo religioso e da incredulidade do materialismo, né? Nem mais o materialismo conseguia responder aos anseios dos jovens daquela época. Então, o surgimento do espiritualismo racional foi tão importante que Kardec, na Revista Espírita, né, no artigo da Reação Espiritualista, ele diz o espiritismo é um desenvolvimento do espiritualismo racional. Então, nós vamos ter oportunidade de, nesse capítulo de hoje, estudar um pouquinho do espiritualismo racional, desculpem, que matérias estavam contempladas, né, nas ciências, chamadas ciências filosóficas morais. Vamos falar um pouquinho de Paul Janet, que é o expoente, né, do espiritualismo racional, e que seja um bom estudo para todos nós, que todos nós possamos fazer excelentes reflexões, lembrando a vocês de deixarem, então, os seus comentários. Peço a licença a vocês também, que às vezes dá uma tossinha na gente, então a gente toma um golinho de água e continua, né, Lauro? Tá certo, Marisa. Né, para quem às vezes ainda insiste em negar a não necessidade de estudar, afirmar, na verdade, que não há necessidade de estudar a filosofia espiritualista, antes de fazer essa negação, o convite é estude, compare, reflita. E aí, se você chegar a uma conclusão que de fato não há necessidade, pelo menos esse esforço você fez. Agora, negar simplesmente pelo ato de negar, eu não sei se seria
tão interessante. Mas, né, respeitamos aqui a opinião de cada um, né, como nós exigimos que respeitem a nossa opinião, aquilo que a gente Exatamente. realmente busca estudar, né, Marisa? Então, Exatamente. vamos lá. Vamos lá, Laurinho. Vamos Bom lá. estudo para todos nós. Assim seja. As ciências morais, filosóficas e metafísicas. É muito comum no meio espírita afirmar que o espiritismo se trata ao mesmo tempo de ciência, filosofia e religião. No que se refere à religião, como já vimos, é preciso levar em conta o conceito de moral e religião naturais, no qual a doutrina espírita se insere. Então, nós já vamos dando uma paradinha por aqui, porque esse parágrafo é muito importante, né? Quando ele diz que é importante nós entendermos, né, quando se diz a doutrina, quando se diz que não se refere à religião, não, perdão. É muito comum no meio espírita afirmar que o espiritismo se trata ao mesmo tempo de ciência, filosofia e religião. No que se refere à religião, como já vimos, é preciso levar em conta o conceito moral e religião naturais, no qual a doutrina espírita se insere. Então, qual é o conceito moral, né, dos valores morais do ser humano, e o conceito de religião natural? É aquela religião natural do homem, não é a religião dogmática, não é a religião que vai tratar de conceitos dogmáticos que o homem aceita sem sequer compreender ou usar a sua razão, né, para análise. Então, não é esta religião, mas é a religião natural. O que é essa religião natural? É a certeza, é a intuição que todo ser humano tem que existe algo superior a nós, que existe uma inteligência suprema, um ser supremo, seja lá o nome que quiserem dar, mas que algo acima de nós, no sentido de supremacia, existe responsável pela ordem natural do universo, dos mundos, dos seres vivos, das humanidades. Então, é religião natural nesse sentido, como diz aqui o pesquisador Paulo Henrique, no qual a doutrina espírita se insere. É isso, Laurinho? Exatamente, né, Marisa? E quando a gente vai na Revista Espírita, lá em dezembro, quando o Kardec vai tratar, né, Espiritismo é uma religião, né, ele vai falar justamente isso. Porque ele vai dizer, por que não dizemos que o Espiritismo não é religião? Porque a religião já tem uma ideia já bem implementada, bem difundida, que carregada de tudo aquilo que você bem colocou, dogmático, rituais, vestimenta, hierarquia sacerdotal, aquela coisa toda que uma religião tem. E isso o Espiritismo não tem. Então, o Kardec vai dizer, não, o Espiritismo não é. Mas, do ponto de vista filosófico, onde o Espiritismo ele liga, né, os seres humanos uns aos outros por laço de fraternidade, então uma religião natural, aí sim pode se chamar o Espiritismo de uma religião. Mas bem entendido, uma religião natural, filosófica, né? É como ele vai dizer, podemos aqui hoje, no nosso dia, dizer assim, a Marisa, ela por exemplo, ela torce para um determinado time, e ela vai dizer para mim, Laura, esse time é minha religião, né? A música, por exemplo, sertaneja, o rock, é minha religião. É um sentido filosófico, né? Agora, quando trata-se de unir os seres humanos aos seres humanos, uns aos outros, aí sim podemos enquadrar o Espiritismo dentro como sendo uma religião filosófica, uma religião natural, né, Marisa? Exatamente, Laurinho. Continuando. Filosofia, por sua vez, no século XIX, tinha dois significados. O primeiro é a definição de amor à sabedoria, né? Então, filosofia tinha esse sentido, amor à sabedoria. Investigação racional das ideias gerais ou princípios estabelecidos no decorrer da história pelos sistemas dos grandes pensadores e suas escolas, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Locke, Leibniz e Rousseau, Hume, entre tantos outros.
Esse também é um conceito importante, né? Esse primeiro conceito. Então, dos grandes pensadores, né, que trouxeram as suas escolas, né, e que no decorrer, né, dessa história, pelos sistemas que eles criaram de pensamento. Então, quando nós estudamos Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Locke, Leibniz, Rousseau, Hume, nós vamos ter sistemas de pensamentos diferentes, né? Onde eles vão analisar cada vez mais a origem, né, das causas, a origem de tudo. Mesmo os filósofos pré-socráticos, por exemplo, quando nós estudamos, eles se preocupavam, cada um tinha um sistema da origem do mundo. Então, eles achavam que eram os 4 elementos. Então, um achava que era o ar, o outro achava que era o fogo, outro achava que era a terra, né? Outro achava que era o ar, aí vem Pitágoras, acha que é o número. Então, é isso que ele está se referindo, a esse conceito de filosofia de amor ao saber. Saber o quê? Saber a origem do mundo, a origem das coisas, né? Então, eram os sistemas que esses pensadores traziam. É o uso tradicional e popular da palavra. Então, quando a gente fala, vamos estudar filosofia, Laurinho, aí qual é o sentido? É estudar esses sistemas filosóficos, as teorias que cada um desses pensadores ao longo da história da humanidade trouxeram para nós. Mas há outro que sentido específico do período, que é a filosofia considerada como ciência. E aí, mais uma vez, nós vamos voltar naquele conceito de ciência, que é o método investigativo através da observação dos fatos, né? Análise, constatação e aí sim a dedução de resultados. Então, esse é um segundo sentido para a filosofia. Então, continuando. As ciências filosóficas não se preocupavam somente com as causas abstratas, né? Então, assim, o que é Deus, se existe Deus, a existência de Deus, se nós temos alma, o que é a alma, essa alma é responsável, né, por tudo que acontece conosco no nosso corpo, é o nosso corpo que é responsável. Então, essas são as causas, né, abstratas de questionamento. Então, ele diz: as ciências filosóficas não se preocupavam somente com as causas abstratas, mas buscavam a dedução lógica das leis fundamentais que regem seu objeto pela observação dos fatos internos. Já em 1858, iniciando as pesquisas do Instituto Parisiense de Estudos Espírita, se fazendo uso da Revista Espírita como instrumento de apresentação das hipóteses e elaboração da teoria, Kardec apresentava o caráter científico do Espiritismo, porém diferenciando seu lugar exato e apropriado na divisão então vigente das ciências: ciências exatas, ciências naturais e, entre as morais, as filosofias. Então, nesse aspecto aqui, é importante nós darmos uma paradinha e analisarmos que Kardec, então, se preocupou em apresentar o caráter científico do Espiritismo. Porque, embora, né, muitos cientistas, a contestação era de que os fatos não eram observáveis concretamente, mas Kardec começa, então, a introduzir, sim, que o Espiritismo era uma ciência através da observação dos fatos, né? Da comunicação com os espíritos, até dos fenômenos que aconteciam e que Kardec analisava atrás como oriundos, né, de um princípio inteligente agindo em relação a esses objetos, a esses fenômenos. Então, começa aí uma fase importante em que Kardec apresenta o Espiritismo como ciência. Lauro Rodrigues. E Marisa, e mesmo, né, com esses filósofos ali, cada um desenvolvendo seus sistemas, suas teorias,
acertando em pontos, se equivocando em outros, mas era um campo aberto ao debate, né, Marisa? Então, aí o Espiritismo vem e vem respondendo aquilo tudo que estava, né, dentro desses debates, o Espiritismo vem explicar, né, mas não como uma teoria pessoal, né, mas fundamentada nos ensinos daqueles que viveram, espíritos, né, numa condição mais elevada. Então, quando Kardec vai dizer que o Espiritismo é o desenvolvimento da filosofia espiritualista, eu penso que enquadra bem nisso, né, Marisa? Exatamente. Nós vamos ter também, né, Laurinho, porque veja, a opinião dos cientistas da época é que o espiritismo não era a ciência, não era uma ciência, porque ele não estabelecia o método como as ciências exatas, por exemplo, né? Então, não estabelecia esse método, mas estabelecia o método investigativo, sim, né? E nós sabemos que Kardec criou todo um método, que é o método da universalidade do ensino dos espíritos superiores. Então, é assim, não é a opinião de um espírito, não é a opinião de dois espíritos. Foram mais de 1.000 de comunicações de mais de 1.000 centros, a partir dos quais Kardec fez todo aquele método de separar, tirar primeiro, né, separar por assunto, depois tirar as respostas mais discrepantes, que não tinham a ver exatamente com aquele assunto, e depois, então, concentrar as respostas pela unanimidade e concordância, e aí sim estabelecer conceitos e princípios. Então, é uma metodologia, sim, científica, né, para se estabelecer os princípios e conceitos do Espiritismo. Ah, não, ótimo, Marisa. Então, vamos lá. Talvez nos contestem a qualificação de ciência que damos ao Espiritismo. Ele não poderia, sem dúvida, em alguns casos, ter os caracteres de uma ciência exata. Isso é Kardec falando o que nós acabamos de comentar com vocês. Ter os caracteres de uma ciência exata. E está precisamente aí o erro daqueles que pretendem julgá-lo e experimentá-lo como uma análise química ou como um problema matemático. Já é muito que tenha os de uma ciência filosófica. Toda ciência deve estar baseada sobre fatos, mas só os fatos não constituem a ciência. A ciência nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto das leis que os regem. Então, aí, Kardec está falando exatamente da metodologia científica. Ou seja, toda ciência nasce da coordenação e da dedução lógica dos fatos. É o conjunto de leis que os regem. O Espiritismo chegou ao estado de ciência? Se se trata de uma ciência perfeita, sem dúvida, seria prematuro responder afirmativamente, mas as observações são, desde hoje, bastante numerosas para se poder, pelo menos, deduzir os princípios gerais. E é aí que começa a ciência. Então, esse artigo, né, da Revista Espírita, de 1858, é exatamente onde Kardec vai fazer toda essa argumentação do espiritismo como ciência, né? Como ele disse, não podemos dizer, como ele diz, de uma ciência absoluta, uma vez que é um pouco prematuro, estava no começo ainda, né? Mas de uma ciência que reúne fatos suficientes que vão ser tratados e, a partir daí, serem estabelecidos princípios e conceitos. Lauro Rodrigues. Exato, e aí entra a questão da razão, lógica e bom senso, né? O próprio Kardec vai dizer isso no Controle Universal dos Espíritos, né? A autoridade da doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer isso. Olha, além dos espíritos, né, se comunicarem de forma coerente, né?
aproximando, ainda nós vamos usar a razão, a lógica e o bom senso. Então, é uma questão de observar, de pesquisar, de meditar e deduzir, né, Marisa? De tudo isso, fatos. Né? É muito comum as pessoas virem falar assim, o Espiritismo é a terceira revelação. Aí você pergunta, tá, mas por quê? Aí a pessoa não sabe explicar. Porque ela Exatamente. está repetindo o que muitos dizem. Espiritismo é a terceira revelação. Tá bom, mas é uma questão litúrgica? Ela é oriundo de um sujeito somente? Né? Ou será que é uma revelação porque ela vai deduzindo dos fenômenos, das comunicações, vai deduzindo as consequências morais, né, Marisa? E desenvolvendo os princípios que eram ensinados pelos espíritos, usando a lógica, a razão e o bom senso. Marisa, se eu estiver enganado, por favor, vai me corrigindo aí. Não, é exatamente isso, Laurinha, exatamente. Aí ele começa. Todas as ciências buscam estabelecer o conjunto das leis naturais que regem os fatos que estuda. São os objetos de estudo que distinguem as diferentes disciplinas. O objeto da biologia são os seres vivos. O objeto da cosmologia é o universo e os corpos celestes. Quais seriam os objetos das ciências filosóficas? As ciências filosóficas estudam os fatos ou fenômenos do espírito humano. Por isso, tomam como base a psicologia experimental. Então, aí ele já está fazendo uma diferenciação, que toda ciência tem um objeto de estudo, né? A biologia, o estudo das espécies, enfim, tanto no reino vegetal como no reino animal, enfim, né? E aí vai, né? A química, os elementos, e toda ciência, então, tem o seu objeto de estudo. Aí ele diz, qual seria o objeto do estudo das ciências filosóficas? Seria, então, os fatos ou os fenômenos do espírito humano, né? E por isso tomam como base a psicologia experimental. É pelo uso do método científico que elas se diferenciam dos sistemas filosóficos tradicionais. E aí nós temos um histórico muito importante, né? Porque nós nunca tivemos notícia de que o espiritualismo racional teria chegado no Brasil, né? Ou as ciências filosóficas. E a partir desta obra, nós vamos ver que o filósofo brasileiro Domingos Gonçalves de Magalhães, 1811-1882, trouxe para o Brasil e implantou nas escolas o espiritualismo racional, em sua obra Fatos do Espírito Humano. Então, vejam, é muito interessante porque nós nunca soubemos que no Brasil, nós nunca tivemos notícia, nós, eu digo, no meio espírita, de que o espiritualismo racional tivesse vindo para o Brasil. Aliás, não sabíamos nem que existia o espiritualismo racional. E vejam que interessante, eu, na minha formação de psicologia, né, me formei em 76, nunca ouvi falar em espiritualismo racional. No curso de psicologia não tivemos notícia nenhuma desse movimento tão importante na França. E aí nós temos uma notinha de rodapé. Gonçalves de Magalhães, médico, diplomata, professor, político, poeta e ensaísta brasileiro. Depois de estudar na França com Geoffroy, discípulo de Victor Cousin, trouxe ao Brasil o espiritualismo racional. Também foi o primeiro divulgador, na corte do Rio de Janeiro, do magnetismo animal proposto por Mesmer. Depois, a partir de seu amigo Porto Alegre, que conhecia Allan Kardec, recebeu dele suas obras e pesquisou a mediunidade e tornou-se o primeiro filósofo espírita brasileiro. Há mais detalhes sobre a primeira geração espírita brasileira na obra Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, por Paulo Henrique de Figueiredo. E é muito interessante, porque quando nós vamos ler sobre Domingo Gonçalves de Magalhães, né, quando ele desencarnou,
foi feita uma homenagem, ele é considerado o primeiro filósofo brasileiro. Então, nós não tínhamos notícia da importância que teve Domingos de Magalhães ao trazer o espiritualismo racional para o Brasil e também ao propor, né, era ministrada essa disciplina no Colégio Imperial, no Rio de Janeiro. Então, para nós, realmente, toda essa historiografia é importantíssimo nós tomarmos conhecimento, né, Laurinho? Ô, Marisa, e pensar que além dele introduzir, né, ser o primeiro a introduzir a filosofia espiritualista, né, o espiritualismo racional no Brasil, ele ainda traz de bagagem Mesmer, né? Então, veja, nós estávamos alheios a tudo isso. E isso faz parte da história do Espiritismo, não tem como negar isso, né? Então, uma vez que eu digo assim, não tem nada de Gonçalves de Magalhães, Porto Alegre, né? Ué, então eu estou negando até o próprio magnetismo. Né? Nós estamos diante de um fato histórico e isso não pode ser ignorado, Marisa. Exatamente. Vejam, mesmo nas escolas, né, das casas espíritas, nós sempre passamos muito por cima de magnetismo, né? Ouvimos falar muito superficialmente de Mesmer e da importância que tem o magnetismo, né, na história do espiritismo, como diz Kardec, são ciências irmãs. Então, como é que durante tantos anos, né, Laurinho? E aí, né, Lauro, veja só que interessante nesse nosso estudo, nessa nossa conversa de hoje. Se Kardec considerava magnetismo e espiritismo ciências irmãs, e realmente, quando a gente estuda o magnetismo, e você tem propriedade para falar sobre isso, que trabalha com isso, nós perdemos muito. Por isso que o espiritismo no Brasil acabou tendo todo esse viés aí de dogmatismo religioso, né? Porque não foi a partir de Kardec que se instituiu uma série de práticas das casas espíritas que tem até hoje, né? E que não tem a ver com o estudo do espiritismo científico. É verdade. E certa feita, eu fazendo um estudo em um grupo, foi o último grupo que eu estudei, que aí eu desisti, eu ouvi de uma espírita, uma das que coordenava o estudo, ela disse, quando eu perguntei do magnetismo, eu falei, olha, por que não estudamos magnetismo? Ela falou, não, magnetismo é uma coisa, magnetismo não é espiritismo, a gente estuda o passe. Eu falei, ué, as duas coisas não são a mesma, não? Não, nada a ver. Aí eu fui obrigado a ter que levantar e ir embora, porque eu vi que realmente não estava buscando um estudo aprofundado, e sim estudando obras, romances, mediúnicos, enfim, né? Então, você vê o prejuízo que é, né, para nós quando vamos para esses estudos e não questionamos, né? Mas para questionar tem que estudar. Marisa. Exatamente, Laurinho. Mas chegou o momento, né, de nós restabelecermos e tomarmos conhecimento, mais do que isso, estudarmos todos esses aspectos da doutrina espírita. E aí, então, ele diz, implantou nas escolas o espiritualismo racional, em sua obra Fatos do Espírito Humano, explica a base e o ponto de partida de todas as ciências filosóficas é a psicologia, da qual elas são ampliações e aplicações. A psicologia lhes dá o elemento subjetivo e reconhece as condições necessárias e absolutas da razão, objetos da metafísica. As leis gerais dos fenômenos e de suas relações lhes são fornecidas pelas ciências empíricas. Se a filosofia só se ocupasse do ideal absoluto, ela seria uma ideologia abstrata, uma pura metafísica. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Né? Se a filosofia só se ocupasse do ideal absoluto, quer dizer, em divagações de qual seria o ideal do comportamento humano, numa ideologia abstrata, né, metafísica, ou seja, com conceitos abstratos, né? Mas não, ele vai dizer, por outro lado, a psicologia seria toda a filosofia se o sujeito pensante não saísse da contemplação de si mesmo, se o eu espontaneamente não se distinguisse do não eu,
se ao subjetivo não se opusesse o objetivo. E aí está em Gonçalves de Magalhães, Fatos do Espírito Humano. Então, a importância de se estudar o comportamento humano, não através realmente de abstrações, mas observando o próprio comportamento. E aí a gente vai lembrar lá de Maine de Bihan, que nós já falamos, né? Que partiu o quê? Desse método investigativo introspectivo, ou seja, eu observo em mim os comportamentos que eu tenho, os fenômenos que acontecem comigo, e daí eu também crio conceitos, postulados, porque é o comportamento humano que está sendo estudado e que é estudo da psicologia, pelo menos da psicologia do século XIX, né? Não da psicologia que se dá até hoje nas universidades, né? Que é uma psicologia ligada muito mais ao materialismo, é uma psicologia ligada ao comportamento humano, ligada ao cérebro e não ao espírito, né, Laurinho? Sim, e por mais que hoje queiram dizer que não, né? As universidades, enfim, são espiritualistas, pode até ser, mas pensam como materialista, né, Marisa? E isso pensa, até agem de forma inconsciente, porque afirmam uma coisa, mas vivenciam outra, ensinam outras coisas totalmente diferentes, né? Tanto é que o ensino, e você melhor do que ninguém vai poder me explicar isso aí, ele é assim, é ministrado para todos de forma igual. Então, não quero nem saber como que a Marisa vai aprender isso, como que eu vou aprender. Não, é igual, é como se fôssemos gados, tocados, né, ali em fila. Mas não tem ali o próprio aluno, ele pensar, né, por meio da observação, do debate, da dedução. É mais ou menos isso, Marisa? Laurinha, exatamente. Não mudou muito, não, né? Hoje, basicamente, nas universidades, o estudo da psicologia é centrado, né, em Freud, em Jung. Não se tem também hoje a história todinha do espiritualismo racional, né, usando a psicologia experimental, né? Então, nós vamos encontrar, né, no estudo dessa obra, no estudo da Revolução Espírita, realmente a verdadeira origem do estudo da psicologia experimental. Ele continua: a divisão da realidade em seus diversos objetos revela a estrutura das ciências. Vamos recorrer ao Manual do Espiritualismo Racional do parisiense Paul Janet, 1823-1899, aluno e discípulo de Victor Cousin e professor do Liceu Louis Le Grand, de 1857 a 1864. Desde então, ocupou a cadeira de filosofia na Sorbonne. Tornou-se também membro da Academia de Ciências Morais e Políticas. Nós estamos falando desse expoente do espiritualismo racional, que é Paul Janet. Em 1855, publicou La Famille, Leçons de Philosophie Morale, a família, lições de filosofia moral. Em 1858, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale, História da filosofia política em sua relação com a moral. Em 1879, seu Tratado Elementar de Filosofia, e aí nós temos uma notinha, né, de rodapé número 30. Então, vamos ver. Laurinho vai encontrar essa notinha para nós. Então, nós começamos a estudar a importância, né, do expoente que foi Paul Janet dentro do espiritualismo racional. O Tratado Elementar de Filosofia era estudado nas instituições de ensino secundário do Segundo Império do Brasil. Ele atendia ao programa de ensino do Imperial Colégio de Pedro II e era extensivo aos exames gerais preparatórios para o ensino superior. Seu primeiro volume trata de psicologia e lógica. O segundo volume, de moral, metafísica e teodiceia,
além de uma história da filosofia por François Auguste Jaffe. Então, para vocês terem uma ideia, gente, quando nós pegamos o Tratado Elementar de Filosofia, e para aqueles que tiverem a curiosidade, quiserem ter para estudo, não é só curiosidade, ele tem disponível, né, na internet, em PDF, né, e no site do Senado Federal, ele é pesquisável, então ele é um documento que dá para você pesquisar na internet, né? É um aplicativo que tem que você pode pesquisar. Vejam só, neste colégio imperial, o que eles tinham dentro dessa filosofia, né, do Tratado Elementar de Filosofia? Falar sobre moral, sobre dever, até Odisseia, que é o estudo de Deus, os nossos deveres com Deus, com os animais, com os amigos, com o trabalho, com a pátria, né, conosco, os nossos deveres conosco. Então, para quem tiver, né, a curiosidade de olhar o Tratado Elementar de Filosofia, são 2 volumes de 400 e poucas páginas cada um, mas muito interessantes e eu diria até imprescindíveis para nós conhecermos. Nós aqui no canal estamos fazendo toda segunda, sexta-feira de cada mês, portanto, acredito que amanhã teremos de sexta-feira tem a prosa espírita, né, com a Juliana, espiritualismo e espiritismo, e também nós temos o estudo do Pequenos Elementos da Moral, que são de autoria de Paul Janet. Então é muito interessante se vocês puderem ir nos acompanhando nesses estudos, que vocês vão formando esse conjunto de ideias que constitui o espiritualismo racional, né? Então, vejam só as nossas crianças terem a oportunidade de, na escola, Laurinho, estudar sobre o que é moral, o que é dever, o que é vontade, né? O que é consciência moral. Ou seja, formar nessas crianças valores morais, né, Lauro? A importância disso. É o que Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, né, Marisa? Kardec vai dizer assim, né, que é necessário a educação, mas não aquela educação dos livros, mas a educação que forma o caráter, né, da criança. Bom, mas então agora você disse escola, eu diria também aí, acrescentaria aí, nas casas espíritas abolirem a ideia de uma evangelização, fazer um estudo das ciências morais. O próprio Kardec vai dizer, lá na Revista Espírita, em 1864, Marisa gosta muito de citar, pequenas lições de moral na infância, quando lá no finalzinho, que ele vai discorrer, ele diz o seguinte, que a moral é uma verdadeira ciência, e como ciência tem que ser estudada. Né? Então, preparar os chamados evangelizadores, então agora preparar os professores que vão ensinar moral para que possam, a partir daí, transmitir, educar essas crianças e também, se possível, aos pais, porque aí nós teríamos um serviço bem feito, mas bem mais completo, né, Marisa? Exatamente, Laurinho. Então, continuando. E aí, então, vem em francês, né, o Traité élémentaire de philosophie morale, à l'usage de classe, obra que teve como fonte aulas dadas por mais de 40 anos para o estudo dos jovens sobre as ciências filosóficas. Traduzida para o português, foi adotada nas redes de ensino brasileiras a partir do Colégio Pedro II como modelo. E aí, então, vocês têm a fotinho, né, de Paul Janet, e aí o comentário. A adoção da obra de Janet nos colégios brasileiros correspondia a um plano mais amplo e significativo, sendo uma escolha consciente e bem preparada, liderada por Domingos de Magalhães, apoiado por uma parcela da corte imperial, né? A consolidação das instituições imperiais após a independência seguiu ideias liberais, respeito à imprensa, uma cultura laica, buscando a separação da Igreja Católica, postura inspirada nos espiritualistas racionais, notadamente Maine de Biran, Victor Cousin e Paul Janet.
Então, vejam a importância disso, né? Aí tem a capa do volume 2 do Tratado Elementar de Filosofia de Paul Janet, e tem o link, né? Para quem tem o livro físico, tem o link. Aí nós vamos entrar agora, Laurinho, onde ele vai comentar a divisão das disciplinas, né? E aí nós vemos que maravilha as nossas crianças daquela época terem oportunidade e acesso a esses valores morais, como disse você muito bem, na formação de caráter, né? Porque, e aí eu digo, nós vemos isso na nossa sociedade hoje, né? Nós aprendemos aí disciplinas até hoje importantíssimas, claro, mas onde estão as ciências filosóficas? Onde estão as disciplinas que vão auxiliar, né, a formação de caráter, onde vai se aprender sobre a fraternidade, a generosidade, o amor ao próximo, através das ciências filosóficas? Então, a importância disso. A primeira divisão das ciências apresentada no Tratado de Filosofia de Paul Janet, conforme a estrutura vigente na Universidade Sorbonne no século XIX, era entre A. Ciências exatas ou matemáticas. B. Ciências naturais, que estudam os objetos do mundo físico. Física, química, biologia, etc. E ciências morais, que estudam o mundo moral, o qual compreende as ações e pensamentos do gênero humano. Gente, aí está fundamentalmente a diferença do estudo na época do Império, a partir, né, dessa proposta das ciências morais e filosóficas, e o que hoje nós temos como grade de disciplinas, né? Então, veja, as ciências morais, que estudam o mundo moral. Qual é o meu compromisso com o próximo, comigo mesmo, com Deus, com a minha pátria, com o meu trabalho, com os meus amigos, com os animaizinhos? As ciências morais, por sua vez, eram divididas em 4 grupos. Então, agora sim, nós vamos falar das ciências morais. Laurinho, algum comentário ou podemos seguir? Podemos seguir, Marisa, fique à vontade. Então, tá bom. Ciências filosóficas, divididas em 2 classes: psicológicas, que envolviam a psicologia, a lógica, a moral e a estética, e metafísicas, né? Teodiceia, psicologia racional e cosmologia racional. Nós já falamos, né? Teodiceia, o estudo de Deus, a existência de Deus, a psicologia racional, que é o comportamento humano, e a cosmologia, que é o estudo do cosmos, né? Do universo. Ciências históricas: história, arqueologia, epigrafia, numismática, geografia. Estudam os acontecimentos e desenvolvimento humano no tempo, ou seja, a história da humanidade em todos esses aspectos. E 3, ciências filológicas: filologia, etimologia, paleografia, etc., que tem como objetivo a linguagem e a expressão simbólica humana. 4, as ciências sociais e políticas: política, jurisprudência, economia política, que estudam a vida social do ser humano. Janet, 1885, páginas 15 e 17. Então, vocês vejam, Laurinho, que maravilha de grade disciplinar, uma formação completa, não só do ponto de vista das ciências exatas, mas das ciências filosóficas e das ciências morais, ou seja, uma formação completa do ser humano, né, Lauro? Exatamente, né, Marisa? E o que é mais importante, a relação, né, do ser humano com o ser humano, quando ele fala mundo moral, né? Que a gente compreende, e você citou bem aí, né? O indivíduo se relacionar com tudo que você citou, a natureza, os animais, né? A sociedade. Então, vai aprender, né, a lidar com isso de uma forma racional, né, Marisa? Não mais imposta. Né? Quando a gente compreende assim, a felicidade do outro, né? A minha felicidade vai depender da felicidade do outro.
né? Então, nós vamos começar a ter esse olhar muito mais abrangente. Sai de uma ideia dogmática e religiosa, né, Marisa? Com certeza, Laurinho, com certeza. E uma formação muito mais rica, né, do ser humano, que envolve tudo, né, Laura? Porque quando envolve a moral, aí sim envolve o comportamento humano, né? A forma como eu vou me relacionar com a sociedade em que eu estou inserida, enfim. As três últimas classes das ciências morais, históricas, filológicas e sociais, tratam dos fatos ou fenômenos morais que são exteriores ao ser humano, visto a partir do ponto de vista objetivo. Mas, considerando o espírito humano, o conjunto das faculdades intelectuais e morais do homem, tais quais se manifestam interiormente em cada um de nós. Tudo que acontece, tudo que concerne ao eu, princípio interior consciente de si mesmo, é o ponto de vista subjetivo ou estudo da própria alma. Aí sim, estudo da própria alma. Janet, 1885, página 17. Daí um grupo de ciências chamados ciências psicológicas. Elas adotam a metodologia da introspecção e foram um desenvolvimento da escola científica iniciada por Maine de Biran. Lembra quando nós falamos anteriormente o método introspectivo? A partir da observação do próprio comportamento, né? Que começou com Maine de Biran. Todavia, para sustentar o estudo psicológico pelo olhar espiritualista, as bases conceituais desse paradigma precisaram se tornar objeto de pesquisa, compreendendo uma ciência do homem, entre parênteses, espírito humano, e uma ciência das causas primeiras ou metafísicas. Esses são os objetos das ciências filosóficas. As ciências filosóficas, então, foram divididas em duas classes. As ciências psicológicas, cujo objeto de estudo são os fatos do espírito humano, como nós já dissemos, tudo que envolve o espírito humano. E a base do estudo de forma empírica. E aí, nós temos um quadro, né, onde nós vamos ter, então, essa divisão, né, da Academia de Ciências. Então, vocês vejam que a base conceitual materialista, né, classe de... Opa! Espera só um pouquinho, acho que saiu da tela, né, Laurinho? Isso. Eu vou aumentar para eu poder ler com vocês. Então, base conceitual materialista, classe de ciências matemáticas e classe de ciências físicas e naturais. Então, aqui ele já está pondo uma diferença. Base conceitual espiritualista, classe de ciências sociais. E aí nós temos de classe de ciências morais, perdão. E aí nós temos ciências matemáticas ou exatas, ciências físicas e naturais. Isso da base, né, materialista. Ciências morais, ciências filosóficas, ciências sociais e políticas, jurisprudência, economia e política social, ciência filológica, filologia, etimologia, paleografia, ciências históricas, história, epigrafia, arqueologia, numismática e geografia, que é um quadro onde Paulo Henrique sintetizou aquilo que nós já lemos. O espiritualismo racional, qual era a proposta? Ciências filosóficas, ciências psicológicas, o espírito humano, psicologia experimental, estudo dos fatos do espírito humano, lógica, com a razão, né? Estudo do verdadeiro, moral teórica e prática, o estudo da vontade, estudo do bem. A estética é a imaginação, estudo do belo. Ciências metafísicas, ou seja, estudar as causas primeiras, as origens de todas as coisas. Psicologia racional, estudo da alma e corpo. Cosmologia racional, matéria e vida. E a teodiceia, o estudo de Deus, de seus atributos e sua providência. Vejam que interessante, porque quando nós vamos estudar lá em Paul Janet Deus e os seus atributos, é muito semelhante ao desenvolvimento, ao conceito de Deus do Espiritismo e os atributos de Deus. Aí, então, nós continuamos com a leitura.
Muito bom. Isso, a base de forma empírica. Pode passar, Laurinho. O estudo do desenvolvimento das faculdades humanas estava dividido em outras ciências psicológicas, né, subordinadas a ela. Por exemplo, o estudo das ideias, do entendimento ou capacidade de produzir conhecimento, chama-se lógica. Conhecimento, metodologia, aprender a aprender, ou seja, aprender a aprender. O estudo das ideias, da vontade, por meio da qual se fazem as escolhas com base na consciência, chama-se moral autônoma, agir pelo dever. O entendimento de suas leis pela ciência moral teórica e sua aplicação pela moral prática, que é o que nós estamos vendo no estudo dos pequenos elementos da moral, né? E também na terceira sexta de cada mês, na prosa espírita especial, que é Juliana Hilbert e eu e Laurinho, no estudo do espiritualismo e espiritismo. Então, é muito importante vocês que estão nos acompanhando nesse estudo da obra Autonomia, nos acompanharem no Pequenos Elementos da Moral e na prosa espírita especial, que é justamente o espiritualismo e espiritismo. É tudo isso que nós estamos falando aqui. Já as leis da faculdade, da imaginação, capacidade de abstrair e criar, formam os objetos da ciência estética, ou seja, a arte, a criatividade, o estudo do belo, as habilidades, né? E finalizando o nosso estudo de hoje, sendo o espiritismo uma ciência filosófica, é importante conhecer suas congêneres mais profundamente, ou seja, as ciências que são muito, a ciência muito irmã, muito semelhante, né? Precursora do espiritismo. É isso que Paulo Henrique quer dizer. Mas há outro motivo para esse estudo. Como a doutrina espírita foi um diálogo entre a cultura humana e o ensino dos espíritos superiores, designados para essa tarefa, ela toca em todas as áreas do conhecimento. Todavia, mais especialmente na ciência do gênero humano. Os temas, conceitos e questões não resolvidas dessa disciplina foram o foco principal na elaboração da teoria espírita. Então, olha só que importante, né? Todo esse antecessor do espiritismo, né? Nós entendermos o estudo do comportamento humano, né? O estudo da verdadeira psicologia, os valores morais, o que é o dever hoje para nós. Tudo isso, gente, nós estamos estudando também aqui no canal Revelare. Então, Laurinho, veja só a importância de todo esse contexto histórico do espiritualismo racional para nós entendermos depois o espiritismo, né, Laura? Exato, Marisa. E o que me chama a atenção na sua leitura, principalmente nesse segundo item aqui, que ele deveria ser olhado com certa atenção, que, para mim, ele toca muito fundo naquilo que o Espiritismo, né, desenvolve. Por exemplo, estudo das ideias, da vontade. Fazemos isso? Não fazemos, né? Ó, por meio da qual se faz as escolhas. Sempre que nós falamos em escolha aqui, a gente fala algo muito, muito vago, né? Como assim escolher? Não, é escolher o caminho do bem, tá? Mas como assim? E a pessoa que não entende dessa forma, então tem que ser feito um estudo, né, Marisa? Aí ele vai falar, com base na consciência, tá vendo? Chama-se moral, moral autônoma, agir pelo dever. Então, o que talvez, talvez não, que com certeza está faltando nas casas espíritas fazer um estudo aprofundado disso aqui. Quando fala assim, o espiritismo cuida da moral, as consequências morais. Tá, mas vamos agora ter que entender o que é moral. A moral é ensinada por Cristo. Ótimo, então agora vamos entender o que Jesus quis dizer. Porque senão a gente vai ficar no mais do mesmo, né? Aí ele vai dizer que o entendimento, deixa eu mudar aqui, de suas leis pela ciência moral teórica e sua aplicação pela moral prática.
E quando o Kardec vai dizer que é preciso, antes de crer, compreender, né? Eu acredito que isso aqui está muito ligado, porque uma vez que a gente compreender isso aqui, né, Marisa? A crença, a certeza, a aplicação disso, ela vai se tornar mais robusta, porque a própria consciência ela vai estar sempre nos chamando a rever valores, a tomada de decisões, a recuar, a voltar atrás quando é necessário, mas precisamos ter esse conhecimento. Né? E como a lei do progresso é para todos, muitos podem até dizer assim, não, mas para que estudar isso a gente vai progredir? Ótimo, isso é fato. Mas se estudar, será que não progride mais depressa? Não acelera o processo? Né? Esse é o papel do Espiritismo. Marisa. Exatamente, né, Laura? E progredir com razão, à luz da razão. É isso que é bonito nesse estudo do espiritualismo racional, né? Nós realmente exercitarmos a capacidade de análise, né? Usar o nosso raciocínio analítico. Então, quando nós estudamos o dever, um estudo tão bonito, o estudo da vontade, bonito por quê? Porque nós entendemos racionalmente, nós passamos a entender a importância da vontade, né, nas nossas escolhas, a nossa vontade é soberana, nós aprendemos a compreender a importância do dever moral, não por obrigação, como nós tínhamos o conceito do senso comum, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso porque é minha obrigação, não, mas porque é o certo, é o correto, é o justo, né? Então, esse estudo é muito gratificante, e mais uma vez eu convido todos vocês a estudarem conosco, né? O Pequenos Elementos da Moral, de Paul Janet, e também a Prosa Espírita, né? Na terceira sexta-feira de cada mês, com a Juliana Hilbert, onde nós estudamos o espiritualismo e o espiritismo. Então, nós vamos fazendo um link entre tudo e compreendendo cada vez melhor a importância de tudo isso. E só para finalizar, viu, Laurinho, eu fico muito feliz porque a minha neta de 12 anos, né? Ela está no 7º ano, é assim que é chamado hoje, o ensino fundamental, e ela estuda filosofia e lógica. E outro dia ela veio, né, com 3 perguntinhas do professor, né? O que é liberdade e se ela se sente uma pessoa livre e o que é o dever. E ela, então, conversou muito comigo e eu fiquei muito contente, porque, pelo menos nessa escola que ela está, já está sendo introduzida a filosofia e a lógica. E tomara, viu, Laurinho, que a gente possa ver o restabelecimento das ciências morais nas escolas, né, em benefício da formação do caráter das nossas crianças. Exato, e é o que está faltando, né, Marisa? Estamos vendo aí uma juventude completamente perdida, mergulhada em ideias todas materialistas, né, sensualistas, e que, infelizmente, os próprios pais não estão sabendo lidar com isso, porque falta a eles o conhecimento, e não é nem tanto só negligência, por ignorância de conhecimento também. E nós temos isso aqui, chamado Espiritismo, e temos ainda como, né, algo ligado ao Espiritismo, que é a psicologia espiritualista, né, o espiritualismo racional, mas que precisava. Olha, Marisa, é uma opinião minha aqui. Se as casas espíritas todas espalhadas pelo Brasilzão nosso fizessem um estudo disso e começasse a ensinar isso nas casas espíritas, eu ouso dizer para você que isso seria um alerta vermelho até para a educação, de modo geral. Porque isso vai reverberar, né? Alguém vai dizer, mas na casa espírita se estuda a tal de filosofia espiritualista, a psicologia humana. Por que a gente não estuda isso, né? A filosofia, a lógica, não se estuda isso nas escolas. Talvez seria aí um ponto de partida, mas aqui é uma opinião. Marisa, quero me despedir, agradecendo, Marisa, demais a você, belo, muito bom estudo. E agradecer a você que está conosco agora. Não deixe de comentar no chat, por gentileza. Ao término do vídeo, comente lá nos comentários abaixo da descrição, caso você se lembre de alguma questão, algum comentário, não concordando, enfim, criticando, elogiando. O que a gente precisa e que a gente quer é que todos participem. Marisa, mais uma vez, um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos. E amanhã, Marisa, temos um encontro com você e a Juliana para o espiritualismo
e espiritismo. Marisa, te devolvo. Fiquem com Deus, pessoal. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco, gratidão, Lauro Rodrigues, um estudo realmente muito interessante, que vai prendendo a nossa atenção cada vez mais, no sentido de nós incentivarmos, né, o estudo do espiritualismo racional. E gratidão a todos vocês também, e, no caso, estaremos na sexta-feira com o estudo do espiritualismo racional e espiritismo, com a Juliana Hilbert. Um grande abraço a todos, nossa gratidão e até o próximo estudo. Beijo!